Buenas! E aí, beleza? Então estamos aqui firmes no nosso curso básico, né? Construindo nosso alicerce rumo à terra prometida de Canaã. Sabe qual é a terra prometida de Canaã? Análise sintática. Lá no outro curso de análise, você vem se preparando comigo para chegar até lá. E a gente tem que primeiro passar pelo vale das sombras das classes gramaticais. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras das classes gramaticais, não temeria mal algum, professor. Porque tu, professor, estás comigo. Os teus ensinamentos e os teus exercícios me consolam. Unges a minha cabeça com conhecimento e a minha prova transborda. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra... Não, perdi tudo o resto. Não. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus concorrentes. E habitarei um órgão público por longos anos. Perdão, senhor. Longos anos, né? Não é com essas reformas que a gente tem por aí? Longos anos. Beleza, tamo junto. Então agora é a vez de quem? Agora, dentro do elo inflexível, é a vez do grande inflexível. Episódio 5, advérbio. O grande parceiro do verbo. Temos vários grandes parceiros para o substantivo. Os 4 cavaleiros do substantivo, que não são do Apocalipse. Mas se você não prestar atenção, trazem o Armagedon à sua prova. O numeral, o artigo, o pronome e o adjetivo. Dos 4, nós já falamos sobre 3. Está faltando o pronome, que vem na próxima temporada. Mas agora, nós vamos para o grande parceiro do verbo. Dá uma olhadinha aqui. O advérbio. Para começar, advérbio é a palavra invariável. Está aí, dentro do rol das inflexíveis. Não sofre inflexão. Não tem masculino, feminino, singular, plural para advérbio. Advérbio é neutro. E modifica 3 classes. O verbo, o adjetivo ou um outro advérbio. Principalmente verbos. O advérbio é uma classe que trabalha principalmente para o verbo. Daí o seu nome. Sabe o que quer dizer? Ad, o prefixo, quer dizer junto a favor de. Então, está lá de braços dados com o verbo, principalmente com o verbo. Quando a gente fala modifica, não quer dizer que ele muda o sentido. Não é isso. O sentido continua lá, o verbo mesmo verbo. Só que ele acresce uma informação a mais. Que você já não vê mais o verbo daquele jeito. Você já vê o verbo de outra forma. Então veja só. Um lindo balão atravessava o céu. Um lindo balão atravessava o céu. Beleza. Você imagina o verbo, balão passando, atravessava. Agora, se eu chego e digo assim, um lindo balão atravessava lentamente o céu. Olha como que já muda um pouco a perspectiva, né? Esse lentamente vem, trabalha para o verbo e expressa o que a gente chama tecnicamente de circunstância. No caso, a circunstância, modificando o verbo, expressa uma circunstância de modo. Como ele atravessava? Lentamente, de modo lento. Você está vendo? Essa é a ideia do modificar. Expressar uma nova informação ao termo que ele acompanha, né? Que você já não vê mais da mesma forma como via antes, só, simplesmente sem o advérbio. Beleza? Beleza. Nessa frase, modificou o verbo. Agora, olha essa. Nosso amigo é inteligente. Oh, que bom, inteligente, o cara é legal, inteligente. Agora, nosso amigo é inteligente demais. Olha como que quando você acresce o demais e vem trabalhar agora, não para o verbo, mas trabalha para o adjetivo, para o inteligente, que aqui ó, é a característica do amigo. Você está vendo? O amigo é o substantivo e o termo inteligente caracteriza o amigo. E agora, quando eu digo que ele é inteligente demais, esse demais vem e intensifica a característica. Então, ele modifica a característica. Não muda o sentido, mas acresce uma informação a mais. E aí, no caso aqui, seria o quê? Uma informação de quê? De intensidade. Então, seria um advérbio de intensidade, tá? Aí na teoria, na sua teoria, no apoio teórico, você tem aí uma gama, né, nas tabelinhas que eu te dei ali, aquela tabelinha dos tipos de advérbio, você tem uma série de advérbios e entre eles tem o de intensidade. Cuidado, o advérbio não quantifica. Advérbio intensifica. Quem é papel de quantificador? É papel de pronome, que deixa vago quando é vago. Pronome indefinido deixa vago a quantidade. Vaga a quantidade, você vai ver isso comigo. Quando é numeral, né? Às vezes até numeral que deixa vaga a quantidade, quando na ideia da hipérbole, lembra? Já te falei isso 500 vezes. Não é bem assim e tal, mas é um número excessivo. Então ele quantifica excessivamente. Agora, o advérbio, ele intensifica. E nesse caso, quem que ele está intensificando? O adjetivo. Pode. Ele também pode trabalhar para adjetivo. Não só para verbo. E também, às vezes, ele trabalha para um outro advérbio. Olha essa. As encomendas chegaram. Se eu disser só assim, as encomendas chegaram? Chegaram. Ó, as encomendas chegaram. Beleza, chegaram. Agora, chegaram quando?
chegaram tarde. Olha essa. O tarde vem e modifica o verbo, indicando uma característica, uma circunstância de tempo. Quando? Tarde, isso é tempo. Agora, quanto tarde chegaram? Muito. Ele vem e intensifica, não o verbo chegar. Aí esse muito vem e intensifica a natureza tardia, o tempo. Então, enquanto tarde modifica o verbo, o advérbio muito modifica outro advérbio. E aí nós fechamos o grupo, né, dos papéis que os advérbios possuem. Advérbio pode modificar verbo, adjetivo ou outro advérbio. Beleza? Então, vou fazer o seguinte, vamos ver isso na prática. Olha só. Aqui dentro desses exemplos aqui, eu te falei, o primeiro advérbio foi esse aqui, ó, o lentamente. Lentamente, um advérbio que aqui funciona como modo. Então, por falar em sufixo mente, olha como que você já fez questão comigo disso. Você vai lembrar isso aqui agora, ó. Sufixo mente, sufixo formador de advérbio. Dá uma olhadinha aqui na sua questão número 1. Vem comigo para a sua questão número 1. Então, diz assim, ó. Os advérbios em mente, quer dizer, terminados em mente, tá? Ali não completou, mas seria isso. Os advérbios em mente, ou seja, que terminam em mente, das alternativas abaixo, designam, quer dizer, expressam, tá? A mesma circunstância, exceto em... Então, tem uma alternativa que não está a mesma circunstância. É o seguinte, na maioria das vezes, os advérbios terminados em mente são advérbios de modo. Na maioria das vezes. Quer ver? Letra A. Os soldados combateram estoicamente até a morte. Estoicamente quer dizer com muita intensidade, com firmeza, uma entrega total. Tá? Sem medo. Foram lá, de cabeça, de peito aberto, com vontade, com coragem, com destemor. Então, quando eu falo assim, estoicamente, é o modo como eles, os soldados, combateram. Aqui está o advérbio trabalhando para o verbo, indicando uma circunstância de modo. E aqui o sufixo mente. Na maioria das vezes será advérbio de modo. O que determina? O advérbio em si, ele não é um mero acompanhante, um modificador que acresce uma circunstância para o termo que ele acompanha. Então ele é muito importante, porque ele interfere ou ele agrega informações à narrativa, à descrição, ao que seja que você esteja fazendo. Seja de alguma coisa, de um personagem, alguma prática de alguma ação, qualquer coisa. O advérbio ajuda a trazer uma circunstância mais, um papel não é caracterizar, mas de expressar uma modificação no contexto que acaba sendo importante. Tá? Simplesmente não foi assim. Eles não combateram simplesmente até a morte. Eles se combateram estoicamente. Olha como que isso agrega valor à sua ação, né? Você vê os soldados de outra forma. Combater a morte, o cara pode combater, não tem jeito, já que não tem jeito, vamos para a morte. Mas não, estoicamente, olha só, com firmeza, com destemor. Viu o papel do advérbio? Muito importante. E nesse caso, modificando o verbo. Letra B. Os fiscais sugeriram, ironicamente, que os candidatos fossem submetidos a outro exame. Ah lá. Eles poderiam ter sugerido que os candidatos... mas eles sugeriram ironicamente. Ou seja, vem e traz uma informação a mais importante para a narrativa, né? E, de novo, como eles sugeriram? De modo irônico, ironicamente, trabalha para o verbo, indicando uma circunstância de modo. Então, eu já sei que esses dois sufixos, que esses dois advérbios terminados em mente, estão aqui indicando modo. Então, se os dois são modo, quer dizer que tem que ter mais um terceiro que indique modo e um que não seja. Que é exatamente isso que a banca quer. Que você marque aquele advérbio que não indica modo. Beleza? Posso pular a letra C? Pulei. Letra D. No momento da discussão, alguns convidados saíram sutilmente, sem se despedirem. Saíram como? Sutilmente. Trabalha para o verbo, indicando de novo uma circunstância de quê? De modo. Mais um advérbio terminado em mente. Um detalhe. O sufixo mente, o que a gente já sabe? Você lembra disso? Falei disso lá em morfologia. Ó. Lá em formação de palavras. Ó. Um exercício que a gente fez. Que tinha que dizer qual era a alternativa que tinha uma palavra formada por sufixo formador de substantivo e outra formada por sufixo formador de advérbio. E era uma alternativa que tinha o sufixo mente. Por quê? Porque o sufixo mente é o único sufixo formador de advérbio na nossa língua. E, geralmente, forma advérbio de modo, mas não necessariamente.
E aí é o seguinte, outra informação importante, eu já tinha falado isso lá também, para formar o sufixo, o advérbio, e acrescendo esse sufixo, é uma derivação sufixal, a base da palavra será um adjetivo. Ó, sutil é a característica. Possível, irônico, estoico são adjetivos. Quando você vai formar o advérbio, se o adjetivo tiver gênero e número diferentes, for então um adjetivo biforme, puder ter masculino e feminino, primeiro você leva o feminino, irônica, estoica, irônica. E aí você acrescenta o sufixo mente. O que não quer dizer que a palavra esteja no feminino. Essa palavra não tem gênero nem número, é advérbio. É só para formar o advérbio que você fez isso. Agora, se o adjetivo já não tiver gênero nem número, ele for um adjetivo uniforme, só tem uma forma para masculino e feminino, por exemplo, possível, termina em vel, sutil, termina em L, il. Esses sufixos não indicam gênero. Não tem resposta sutil, questionamento sutil. Olha lá, adjetivo sutil caracterizando resposta ao questionamento, que são substantivos, um masculino, outro feminino, e com sutil não acontece nada. Ou o feminino de sutil é sutila. Não, né? Não. Então, não tem gênero nem número para sutil. Então, é só você chegar e acrescer direto o sufixo mente. Tá? No ironicamente, no estoicamente, respondeu bondosamente. Bondosamente. Leu gostosamente. Tem que levar para o feminino a crescer o sufixo. Mas, se for o adjetivo que não tem inflexão de gênero, aí você só acresce o sufixo mente direto. E formou advérbio. Palavras formadas por derivação sufixal. Beleza? Veja que a gente vai muito além da questão em si, né? Já vai pontuando situações que poderão ser cobradas em outras circunstâncias, de outra forma, e você vai cercando as possibilidades de cobrança das bancas também. Né? A nossa brincadeira não fica apenas no exercício. Fechou? Tá. Possivelmente haverá uma nova oportunidade. Então imagine, você vai fazer uma entrevista, e aí o entrevistador fala, olha, volte semana que vem, volte no mês que vem, possivelmente haverá uma nova oportunidade. Você sai, opa, beleza. Aí quando você volta, vai fazer o exame, poxa, infelizmente, a entrevista, não deu, não foi dessa vez ainda. Mas você falou que ia ter uma oportunidade já. Eu falei, não. Eu disse, possivelmente haverá. Quando eu digo possivelmente, existe um juízo que está implícito, que tende para algo positivo. Mas possivelmente haverá, trabalha para o verbo. Eu não estou afirmando que haverá. Se eu estivesse afirmando, eu diria, certamente haverá. Isso seria advérbio de afirmação. Haverá uma nova oportunidade? Não. Negativo? Não. Seria de negação. Agora, possivelmente mais ou menos. Fica como? Na dúvida. Isso. Este é um advérbio de dúvida. E mesmo terminando no sufixo mente. Geralmente, os terminados em mente são de dúvida, mas não necessariamente, ou são de modo, mas não necessariamente. E era isso que a banca queria ver se você sabia. Resposta certa, letra C. De novo, mais uma classe envolvida com o quê? Com semântica. Olha o papel da morfologia. As classes não atuam por si sós. Elas não têm o papel simplesmente de estarem ali casualmente, ao bel prazer. As classes, elas têm uma natureza morfológica que as acompanha, que é ser isso, isso e aquilo do ponto de vista morfológico, suas características físicas, estruturais, mas elas têm sempre uma relação semântica implícita, envolvidas com o entendimento, com a mensagem que você quer transmitir. Beleza? Beleza. Veja só a piadinha do Recruta Zero. Recruta Zero, já ouviu falar dele? Recruta Zero e o Sargento Tainha. E aí, o zero é um zero à esquerda, por isso que chama Recruta Zero. E aí o Tainha chega e pergunta para ele, você fez o que eu pedi para você fazer, Zero? E o Zero, profundamente, completamente, rapidamente, com gosto e vontade, sem demora, com determinação. E ele, e você se lembrou de trazer meu café? Volto já. Ele não tinha feito nada. Ele estava só enrolando o sargento, tá? Cheio de advérbios aqui, ó. E a banca, aqui era um outro exercício, estou te mostrando para você, tirinha de charges, né? E a banca queria saber, na fala do Zero, no primeiro balão, no primeiro quadrinho, o Zero usa expressões que fazem o quê, né? Aí a resposta era, indica um modo como a ação havia sido feita, mesmo que não tenha sido praticado de verdade. Mas indicaria o modo como ele fez. Fiz rapidamente, profundamente, tá vendo? São todos advérbios aí. E tem hora que não é advérbio, uma palavra só.
Tem hora que é uma expressão com gosto e vontade, sem demora. Expressões que serão sempre introduzidas por preposição. São as locuções adverbiais, que se parecem muito com as locuções adjetivas, porque elas também são introduzidas por preposição. E eu vou falar delas daqui a pouco. Aguenta aí, segura um pouquinho. Tá? Já eu falo de locução adverbial. Mas antes disso, para encerrar essa primeira parte, vamos à nossa questão número 7. Essa primeira parte do episódio 1, vamos à questão número 7, que diz assim, ó. É preciso agir, e rápido. Olha essa. Esse vocábulo rápido, aqui na frase, ele trabalha para o verbo agir, indicando uma circunstância de modo. Agir como? Rápido. Tem hora que você pode pegar essa palavra, levar para o feminino, rapidar, e acrescer o sufixo mente, rapidamente. Tem hora que você pode substituir por uma locução adverbial com rapidez. E tem hora que você pode pegar essa própria palavra sozinha, rápido, e, num estalar de dedos, mudar a sua classe gramatical. Sabe por quê? Porque isso aqui, ordinariamente, é um adjetivo. Naturalmente, isso é um adjetivo. Eu digo assim, o piloto fez a volta mais rápida do circuito. Volta rápida. Olha, a volta é um substantivo. A volta é o nome da ação de voltar. A volta é um substantivo. E aqui vem o caracterizado pelo rápida. Então, se volta é um substantivo, a volta é um substantivo feminino, o rápida vai e concorda com ele. Volta rápida. Você tá vendo? Agora, nessa frase, ele não trabalha para o substantivo. Ele não está falando que, nossa, ele não é minha característica, de característica de ninguém aqui. Ele indica o modo como a ação está sendo ou vai ser processada. Agir rápido. Nem sempre eu consigo acrescer o sufixo mente, tem hora que não dá, mas o fato é que nós estamos fazendo aqui um belíssimo recurso, né, que é a adverbialização do adjetivo. O adjetivo adverbializado. Calma, não precisa ter medo, é só prestar atenção. O que é adjetivo adverbializado? É um adjetivo que, num contexto que aparece agora, já não tem mais função de adjetivo. Ele passa a ser advérbio. E para passar a ser advérbio, ele deixa de trabalhar para o substantivo, adjetivo com substantivo. Olha só, né? Isso não é macete, eu não gosto dessa palavra. É uma forma mnemônica, né? Associação cerebral. Adjetivo com substantivo, mas advérbio, um verbo, principalmente um verbo. Então agora esse vocábulo já não é mais adjetivo. Ele é o quê? Aqui ele é um advérbio de modo. Tá? É um tipo de formação de palavra, aquele tipo de processo em que você não muda a forma e muda a classe. E a gente já faz várias vezes isso, já vem fazendo várias vezes isso. E até no próprio artigo lá nós fizemos isso, lembra? O poder do artigo de substantivar palavras, né? O olhar, lembra? O olhar, o andar, o bailar, o ter, o ser. Era o quê? A substantivação do verbo. É a derivação imprópria. Aqui é a mudança de classe sem mudar a forma. Nesse caso, é o adjetivo que virou advérbio. Você tem outros exemplos no seu material de apoio, está na parte teórica lá, tá bem? Beleza. Então, o que a banca quer aqui? Que você diga isso, ó. A frase em que a palavra destacada não exerce função idêntica à de rápido é... Então, você já vai para a prova sabendo que essa questão de que será? E você vai ler ali, peraí, isso aqui, rápido, o que é a função assim, aqui no caso? A classe gramatical. Então, você, opa, peraí, então tem que buscar uma frase em que a palavra destacada não tem a função de advérbio. Exatamente. E você quer ver que palavras que vão ser? Ó, como estava exaltado, o homem gesticulava e falava alto. Trabalha para o verbo. Eu não estou dizendo que o homem era alto. Eu digo assim, aquele cara é alto. Alto é sua característica. Mas aqui não. Aqui é o modo como ele falava. O modo. Falava alto. Não é a intensidade, não, tá? Da fala. É o modo como ele praticava a ação. Então, nessa frase, é um advérbio de modo. Então, também não é adjetivo. Se fosse adjetivo, estaria caracterizando o substantivo. Se fosse uma mulher aqui, seria a mulher gesticulava e falava alto. Não tem gênero nem número, não tem masculino, feminino, singular, plural para essa palavra aqui, assim como lá na frase original também não tem. É o adjetivo adverbializado. Então, não tem mais gênero nem número. Beleza? Mademoiselle ergueu súbito a cabeça. Voltou para o lado, esperando, olhos baixos. Olhos baixos. Nessa frase, baixo caracteriza os olhos. Olhos é o substantivo, não é? E o baixo aqui, ó, é a característica do substantivo. Está em sentido metafórico.
Olhos baixos quer dizer olhando para baixo, um semblante triste, alguma coisa assim, preocupada, tá? Mas é característica. Já já eu volto a ele. Mas por enquanto, ergueu como a cabeça? Súbito. Tem hora que a gente consegue acrescer o sufixo mente e falar subitamente, como foi lá em cima, rapidamente. Mas tem hora que não dá também. Por exemplo, aqui, se eu colocar o sufixo no alto, vira altamente. Mas aí não quer dizer mais isso, já está fora de contexto, porque altamente não pode ser advérbio de modo. Altamente é um advérbio de intensidade. Então não tem nada a ver com o contexto. Então não tem como eu falar assim, e falava altamente. Tá vendo? Agora eu posso falar assim, ó, não mexa nesse produto. Ele é tóxico. Produto, tóxico. Produto é o ser, tóxico é a sua característica, o adjetivo. Mas quando eu digo, esse produto é altamente tóxico. Olha como que eu intensifico a característica. Trabalho agora para o adjetivo, tóxico, altamente, é um advérbio de intensidade. Então, nem sempre eu vou conseguir simplesmente acrescer o sufixo mente para ver se aquilo ali é um adjetivo com base, é um advérbio a partir de um adjetivo, é um adjetivo adverbializado. Nem sempre eu vou conseguir, mas o que importa é ver para quem ele está trabalhando. E nesse caso, ele trabalha para quem? Para o verbo erguer. Por isso, é um advérbio de modo, de novo. Como, né? Advérbio de modo. Então, por enquanto, eu não achei. Por enquanto, eu não vi ainda. Veja, na letra B, o baixos é uma característica dos olhos. É seu papel natural, ser adjetivo. Agora, olha só na letra D. Na letra C, estavam acostumados a falar baixo. Olha aqui, ó. Baixo agora trabalha para o verbo, você está vendo? É o adjetivo adverbializado que passou a indicar o modo como eles falavam, assim como aqui em cima. Um falava alto, outro falava baixo, e aqui é o que então? Advérbio de modo. Mas, originalmente, baixo seria a característica. Mas aqui não é. É o adjetivo adverbializado. Então ele não quer, ele quer uma que seja diferente. A frase em que a palavra destacada não tem, ela não exerce função idêntica, então ele quer uma que não tenha função de advérbio. Não achamos por enquanto. Então, letra D. Conversamos por alguns minutos, mas tão abafado que nem as paredes ouviram. Sentido figurado também, metáfora, né? O advérbio, ele trabalha principalmente para quem? Para verbo. O que quer dizer advérbio? Junto ao verbo. Só que essa história de junto ao verbo não precisa ser literal também. Não precisa estar grudado no verbo. Aqui, por exemplo, esse abafado trabalha para essa palavra aqui, ó. Conversamos, trabalha para o verbo, está bem no início. E fica lá para trás quando você vai falando. Mas ele continua, ele está aqui trabalhando para o conversamos, ó. Conversamos como? Abafado. Tá vendo? Conversamos sussurrando, bem baixinho. Então, ele é o que aqui? Advérbio de modo. Como nós conversamos? Abafado. Trabalha para o verbo. Mas, ordinariamente, naturalmente, isso aqui é adjetivo. Nossa, mas a sala está abafada, professor. Liga o ar aí, sala abafada. Olha a característica da sala. Sala é o substantivo, abafada é a característica. Como característica, concorda com o substantivo, mas como advérbio é invariável. Isso aqui não é masculino nessa frase. Isso aqui não é masculino, isso aqui não é masculino, isso aqui não é masculino, isso aqui não é masculino. São palavras neutras. Advérbio é neutro, invariável. Tá? Isso aqui é masculino plural, porque concorda com olhos, mas está no seu papel natural de ser adjetivo. Aqui embaixo não, advérbio. Finalmente, olha a letra E. Sim, havíamos de ter um oratório. Oratório seria uma peça do mobiliário onde se colocam imagens de santos e tal, né? O terço, e ali você vai orar, rezar lá. Um lugar, um móvel, certo? Que fica ali na casa, dentro de um quarto, alguma coisa. Então, o oratório é um substantivo. Um oratório é a peça do mobiliário, é o substantivo. Agora, me dê 3 características desse mobiliário. Bonito, uma característica. Alto, outra característica. De Jacarandá, outra característica. Então, eu tenho um adjetivo, outro adjetivo, e isso aqui, ó, introduzido por preposição e também trabalhando para o substantivo, a gente vai chamar de locução adjetiva. 2 ou mais palavras que servem como caracterizadoras de um ser, que servem como característica de um ser, que substituem um adjetivo. De Jacarandá, tipo da madeira, especifica o oratório, feito de jacarandá, característica. Tá? Eu digo caneta de plástico. Tá vendo? De plástico. Caneta de ferro, se fosse ferro. Certo? Então,
de ferro, de plástico, funcionam como locuções adjetivas. E vamos agregando locuções aí, ó. A gente já falou de locução adjetiva nas aulas aí passadas aqui, mesmo dentro desta temporada eu falei da locução prepositiva. E, de novo, esbarrei em locução adjetiva. Enquanto a locução adjetiva trabalha para o substantivo, a locução adverbial trabalha para o advérbio. Segura aí, que você já vai ver comigo locução adverbial aqui, já aqui, tá? Mas, para fechar, então, eu tenho bonito, alto e de jacarandá. 3 características. Opa, peraí, professor. Alto é característica? Uhum. Agora é característica do oratório? Sim. Agora tem gênero e número? Agora tem. Se não fosse oratório, por exemplo, fosse uma mesa, fosse uma estante, palavras femininas, então eu diria, haveríamos de ter uma estante bonita, ó como flexiona, alta, ó como flexiona. Então agora é adjetivo. E agora voltou ao seu papel natural. Alto, naturalmente, é adjetivo. Tem hora que vira advérbio. Mas aqui ele voltou a ser o que ele é naturalmente, adjetivo. Então aqui está a palavra destacada, que não tem a função idêntica à das outras lá no texto, nas frases. Viu? Tem hora que a banca não explica muito para você o enunciado ali, ó. Você que já tem que vir estudando e conhecer. Isso aqui é questão de morfologia. Isso aqui é aquela questão do adjetivo que virou advérbio. Aqui adjetivo virou advérbio, aqui também. Aqui não. Aqui é só adjetivo mesmo. E aí surge o confronto, adjetivo versus advérbio, que é um belíssimo confronto que a gente tem, entre aspas, né? Que é essa visualização que você tem que ter das classes, a diferenciação de classes. E você muitas vezes só as diferencia onde? No contexto. No contexto. Fechou? Gostou? Segura aí, que esse é só a primeira parte do episódio 1. E do advérbio, a gente tem muita coisa bacana para falar ainda. Beleza? Vamos para lá? Segunda parte do episódio 1, professor? Então vamos embora.